Olá, meus queridos alunos, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Como vocês já me conhecem, já sabem, meu nome é Luiz Fernando, né? Sou professor de Educação Física de vocês. E vamos para mais uma aula de Educação Física. Na semana passada, gente, o vídeo que eu fiz foi apenas explicativo, né? Do que vocês deveriam fazer, que era o que? Ler esse texto, né? Ler o texto aqui dessa nossa primeira atividade e depois responder as questões. Eu enviei nos grupos, eu sei que a maioria mandou no meu privado que já tinha respondido, mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto para que fique melhor para aqueles que não entenderam e para aqueles que entenderam possam ter um reforço. Então, gente, ó, essa primeira atividade ela é dividida em 3 assuntos. Nós temos jogos e brincadeiras, nós temos os Jogos Olímpicos e nós temos os Jogos Paralímpicos ou Paralímpicos, tá certo? Que é aqui já no finalzinho. Professor, indo para o primeiro assunto aqui, jogos e brincadeiras. O que são jogos e brincadeiras? As pessoas às vezes confundem, né? Porque é o que? Quando nós estamos jogando, nós podemos estar brincando, e quando nós estamos brincando, nós podemos estar jogando. Mas o que acontece? Nós temos pequenas diferenças entre esses dois termos, entre essas duas palavras. O jogo, gente, ele vai ter um vencedor e um perdedor, tá certo? Ele vai ter uma regra pré-definida entre aqueles participantes, ou até mesmo institucionalizada, como por exemplo o futebol, o futsal, o vôlei. Nós sabemos regras básicas e são regras que nós praticamos nas aulas de educação física e até mesmo em alguns jogos que fazemos fora das aulas de educação física no dia a dia. Já as brincadeiras não. As brincadeiras vai ser algo mais leve, não vai ter tanta competitividade. E outra coisa, as regras dentro da brincadeira elas podem ser adaptáveis. Então você juntamente com seus colegas, com aquelas pessoas que vocês vão estar brincando, vocês podem adaptar essas regras. Nós sabemos que com o decorrer dos anos, as tecnologias começaram a entrar na vida da gente. Um exemplo disso é essa aula. Quem imaginaria que nós estaríamos dando aula de maneira virtual através de um vídeo, ou até mesmo de uma maneira, uma aula online, né, por alguns aplicativos como o Google Meet. E o que acontece? Nos jogos e nas brincadeiras não é diferente. Então os jogos eletrônicos, que são esses joguinhos que nós realizamos no computador, no celular, em um tablet, eles começaram a entrar na vida da gente, né? Então hoje nós temos competições desses jogos eletrônicos, porém tem que ter um limite, gente, entre esses jogos. Por quê? Porque cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais acomodadas e estão entrando numa vida sedentária. Professor, o que é o sedentarismo? O que é uma pessoa sedentária? São aquelas pessoas que não praticam exercícios físicos regularmente. Então são pessoas com determinado problema, que é o sedentarismo, e que pode agravar para outras doenças, como por exemplo doenças do coração, tá certo? Colesterol alto, pode desenvolver uma depressão. Então, através do exercício físico, através do movimento, é possível a gente prevenir todos esses tipos de doenças, diabetes, entre outras. Aí aqui nós trouxemos alguns exemplos de jogos eletrônicos, como por exemplo o FIFA Soccer, que é o que? Que é o jogo de futebol. O Just Dance, que é um jogo de dança, onde você vai estar fazendo os movimentos, repetindo os movimentos que aquele boneco está fazendo lá na tela. E nós temos alguns jogos que é através de sensores, como o jogo de movimento, que aqui vai com um sensor, e o jogo de movimento com câmeras. Professor, como é isso? Em determinados videogames um pouco mais sofisticados, existe um sensor que ele vai captar os seus movimentos. Então, jogando vôlei, você consegue jogar vôlei de maneira virtual, de maneira eletrônica, golfe, basquete. E isso faz com que esses jogos com sensores ou jogos com câmeras pratiquem mais o movimento. Então as indústrias perceberam essa questão do sedentarismo e começaram a colocar essa ferramenta para ser uma maneira divertida de praticar algum tipo de exercício físico. E através desses jogos com movimentos você vai estar, querendo ou não, realizando movimentos em seu corpo, tá certo? Isso é basicamente o que nós temos aqui nesse primeiro assunto. Aí nós vamos para o segundo assunto, que são os Jogos Olímpicos, que acabou tem mais ou menos uma semana. Que nós tivemos um bom rendimento dos brasileiros nesses Jogos Olímpicos, fazendo um destaque para os jogadores, os atletas nordestinos, que foram muitos, né? A maioria foram os que conseguiram medalha, seja ela de prata, de bronze ou de ouro. E aqui, gente, ó, os Jogos Olímpicos eles surgiram lá na Grécia Antiga e eram jogos em que os homens, isso era praticado por homens inicialmente, mostrava o desenvolvimento físico para o deus Zeus. Então os homens mostravam que eles estavam fortes, com corpos saudáveis, e era o que? Um culto, né, para mostrar esse deus Zeus. Com o passar dos anos, esses jogos eles foram que se modernizando, foram aparecendo novas modalidades.
Nesse meio período ocorreu a pausa desses Jogos Olímpicos, porque um dos imperadores da época disse que não eram para ser realizados esses jogos, mas os jogos voltam lá no século XIX, através do barão Pierre de Coubertin. Professor, quem foi o barão Pierre de Coubertin? Foi o sujeito que fez com que esses jogos voltassem, chamados Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nós temos até uma medalha chamada medalha Barão Pierre de Coubertin, que são para aqueles atletas que têm um espírito olímpico. Aqui no Brasil nós temos apenas um atleta que tem essa medalha, que é o nosso maratonista, que foi retirado da prova por um padre na época, lá na Grécia, se não foi na própria Grécia. Vanderlei Cordeiro de Lima foi o nome do nosso maratonista. E aí esse barão Pierre de Coubertin, ele acreditava que os exercícios físicos eram importantes tanto para a saúde física e mental. E aí retornou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em 1896, tá certo? Em Atenas, onde teve a participação de 13 países nas suas competições. Professor, o que são aqueles aros, os arcos dos Jogos Olímpicos? Não sei se vocês já viram aquele símbolo dos arcos dos Jogos Olímpicos. Ali, gente, cada arco daquele representa um continente, e perceba que eles estão entrelaçados. Por quê? Porque ali representa a união desses povos. Por isso que é um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos. Os esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos, eles podem ser praticados de maneira individual ou coletiva. Isso aí vai depender do esporte que está ali naquele momento. Aqui, por fim, é importante destacar que nesses Jogos Olímpicos que nós presenciamos agora em Tóquio, que é chamado Tóquio 2020, embora tenha sido realizado em 2021, nós tivemos 5 categorias de esportes inéditos. Então entrou como Jogos Olímpicos o beisebol e o softball, o karatê, a escalada, o surf e o skate, que inclusive o Brasil conseguiu medalha no surf e no skate, medalhas satisfatórias, e que nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris vai entrar também a dança, tá certo? A dança também será um esporte olímpico. Quando acabam os Jogos Olímpicos, gente, começa sempre os Jogos Paralímpicos. Embora a mídia não dê a mesma importância, embora a mídia não divulgue, embora a mídia não transmita com a mesma intensidade que transmitiu os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos ocorrem mais ou menos 15 dias após o término dos Jogos Olímpicos. Professor, o que são Jogos Paralímpicos? São jogos para aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física ou sensorial, tem algum tipo de deficiência física ou sensorial. Então, pessoas que não têm um determinado membro, pessoas que têm baixa visão, que não escutam. Então são jogos realizados para essas pessoas e são atletas de alto rendimento. Esses Jogos Paralímpicos surgiram lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltaram das guerras justamente com algum tipo de deficiência, né? Sem um braço, sem uma perna, sem conseguir escutar. Tudo isso devido às guerras, a guerra da Segunda Guerra, né? O decorrer da Segunda Guerra Mundial. E aí foi uma forma de inserir esses ex-combatentes no cenário esportivo e representando suas respectivas nações. E os esportes paralímpicos é a mesma coisa, pode ser praticado de maneira individual ou de maneira coletiva, tá certo? Então são momentos muito interessantes, momentos de superação de cada um daqueles atletas que estão ali representando a nação, não só o Brasil, mas como também tantas outras. E aí agora, gente, vocês devem vir aqui para a atividade e começar a responder a essa atividade. Na próxima semana, na próxima aula, eu vou fazer a resolução dessas 5 questõezinhas que estão aqui na nossa tela, tá certo? Pessoal, um beijo, um abraço, qualquer dúvida é só mandar no privado. Valeu, galera!